Nós já estamos em Atibaia, tá? Aqui na em Atibaia, do né? Internacional. Atibaia, isso aí. Do Inter. Mas é 15 quilômetros. É perto, né? Meia hora de distância, nem isso, tá? Então não erramos por tanto assim. Qualquer coisa, como eu fiz a sacanagem fora do ar... Tu é o da direita, né? Isso, é exatamente isso. Eu sabia que eu sou de camisa clara, tá? Tá, beleza. Bem nítido pra todo mundo que tá nos acompanhando em vídeo aqui no YouTube de GZH. Pegou a... Como é que é a linha de produção lá de Osório lá e saíram parecidos? No litoral saiu todo mundo meio parecido. É a água de Osório. É a água aí, ô Bisol, que espetáculo. Pois é, Diori, a gente tá aqui com o vice de futebol do Inter, vice-presidente do futebol do Internacional, José Olavo Bisol. Aqui eu dou boa noite aí. Agradeço pela espirituosidade de entrar nessa brincadeira, para ficar bastante claro aqui que eu sou de branco, eu vou repetir aqui, Bisol. Mas obrigado por nos atender aqui nesse momento importante pro Internacional, né? Vem aí um jogo atrasado que no calendário muitas vezes vira problema, mas... particularmente, eu acho que pode ser, e usei até essa expressão hoje na programação, uma chance de ouro. Porque se o Inter está pensando em entrar no G6, os outros candidatos não tem como jogar, não tem como pontuar. Tô mais ou menos certo no raciocínio? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite ao Diori que está no estúdio. Boa noite. A todos que estão nos ouvindo aí, em especial a torcida colorada. Tu sabe que o raciocínio não deixa de estar correto, embora para nós, aqui dentro do departamento, a gente tem enfrentado uma série de situações que aconteceram este ano e que, em razão desses acontecimentos que hoje nos impõe estar jogando jogos atrasados, que no caso foi enchente, toda a questão que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul, faz com que a gente tenha a mentalidade de que, embora tenha esses jogos atrasados, a estratégia nossa é jogo a jogo, entendendo aí da necessidade de sempre olhar para cima. Então, esses jogos é bem verdade que a gente, só nós jogando e não tendo outras rodadas em encaminhamento, né, nos dá também uma tranquilidade, eu diria, de olhar a possibilidade dos pontos que a gente pode fazer e onde a gente pode atingir. Mas, evidentemente, a gente tem tratado isso com muita tranquilidade, com os pés no chão, entendendo a responsabilidade que é o momento que a gente vive aqui e a importância também desse jogo de amanhã, para que a gente possa trazer pontos importantes aí e buscar esses últimos jogos aí, um campeonato importante para nós, buscando situações importantes que a gente possa já planejar agora 2025 também, e para nós seria de suma importância aí uma vaga na Libertadores. E o quão importante foi, Bisol, não só a sequência que o Inter tem, né, de um momento positivo de 4 vitórias, por exemplo, 6 jogos de vencibilidade, mas especificamente o jogo contra o São Paulo. Eu até perguntei isso para o Roger, usei esse exemplo depois do jogo contra o São Paulo no Morumbi. O jogo contra o Cruzeiro, e até acho que foi tu mesmo que usaste essa expressão, foi um jogo de resiliência, de superação, aquele 0-0 com um a menos, né, com aquela confusão toda da arbitragem lá em Minas. E o Roger utilizou o termo da maturidade contra o São Paulo. Quão importante foi a vitória e da forma como aconteceu no Morumbi? Eu acho que cada jogo traz uma história, traz um reflexo para o ambiente. É óbvio que as vitórias dão mais confiança, mas jogos que têm esse caráter de jogos aguerridos, jogos com dificuldade, jogos como foi o jogo contra o Cruzeiro e o jogo contra o São Paulo também, faz com que a gente tenha, sim, essa capacidade de trazer confiança, maturidade, uma aspiração de coisas importantes e demonstra também, de certo modo, que nós temos um grupo que nós acreditávamos quando nós criamos esse grupo, contratamos lá no início do ano, e que agora, somado a outras peças, com a vinda da comissão técnica do Roger, demonstra sim que nós temos capacidade de ter um time muito competitivo. Então eu reputo esses jogos como jogos talvez chaves para construir esses momentos que a gente está construindo agora, que é um momento sim de recuperação, de superação, e a gente vê de uma consolidação sim de um trabalho. Diori. Pois é, Bisol, queria que tu falasse um pouco
Nova composição de departamento de futebol do Internacional. A gente conversou na confraria lá atrás, quando estava assumindo praticamente a função de vice de futebol. E a gente nota que, casualmente, a chegada do Roger ela não é só uma mudança de treinador, mas ela é uma mudança que acompanha toda uma reestruturação que foi feita. Como é que foram esses primeiros, sei lá, 2 meses, não sei se chega tanto, ou quase isso, 45 dias de trabalho e como tem sido essa divisão de funções aí no departamento de futebol do Inter? Tava falando agora há pouco, Diori, não faz 2 meses ainda, eu não sei quantos dias exatamente, mas eu acho que deve estar em 45, 50 dias que a gente está no departamento e verdadeiramente, olhando para trás, assim, tiveram várias mudanças e decisões que a gente teve que tomar em curto espaço de tempo. E tenho dito isso há bastante tempo também, que a minha convicção sempre foi de entender pelo tamanho que é o Internacional, pelo tamanho que é o departamento de futebol e de todas as demandas que são rotinas do departamento, nós havíamos necessidade de fazer uma distribuição clara dessas tarefas e não medir esforços para que isso pudesse ter pessoas capacitadas para suprir todas essas necessidades. Em razão disso, nós entendemos então que o Mazzuco, a vinda do Mazzuco seria importante para poder fazer essa revisitação de organização e fluxos de comunicação dentro do departamento e junto com ele alguém que pudesse fazer esse elo específico, né, de relação com a comissão técnica e os jogadores. Então, a contratação dos dois vem sim para nos ajudar a comissão técnica, ajudar também essa relação com os jogadores. Mas eu tenho dito também que o futebol é uma soma de situações e detalhes que geram resultado, seja ele positivo ou negativo. E a gente não pode se omitir de tentar buscar todas essas questões que a gente tem convicção que possa melhorar todo esse ambiente. Então, com todas essas mudanças que tiveram, evidentemente ainda estamos ambientando, se conhecendo, vamos dizer assim, colocando suas ideias em prática, mas eu diria que essa conjunção de fatores, neste momento, tem propiciado um ambiente tranquilo, um ambiente propositivo, e a gente, assim, quer que continue. Evidentemente, aqui, quando a gente diz que essas mudanças, elas trouxeram um ambiente positivo, não quer dizer que nós não temos que continuar melhorando, continuar buscando aqui estar com os pés no chão, entendendo todas as dificuldades que temos. E repito aqui, Diori, que é importante dizer, e quando assumi, a gente ainda estava lá na base, provisoriamente, ainda em razão de um resquício da pandemia, e isso gera impacto. Eu não tinha noção do quanto, porque não estava aqui no departamento, mas o quanto gerou de impacto na nossa logística, no nosso ambiente do futebol, na preparação dos jogadores. E sem nenhuma dúvida, com todas essas questões, e agora voltando para o nosso CT, todas essas conjugações aí geram agora uma maior tranquilidade para que nós continuemos aí buscando o nosso objetivo dentro do Campeonato Brasileiro. Pois é, Bisol, quero te perguntar justamente agora sobre esses objetivos, né? A gente está falando sobre isso de um jogo que o Inter está ali batendo na porta do G6, né? Se vendo atrasado, tem essa capacidade de entrar no G6. Mas a realidade do Inter, nesse bom momento, nessa boa sequência, com um plantel que foi montado lá no início do ano, que no início do ano a gente não discutia muitas das contratações feitas pelo Inter, os investimentos, tudo isso, nesse bom momento, pode fazer o Inter pensar em algo mais do que um G6, por exemplo, que seria uma vaga de pré-Libertadores, e pensar num G4? Ou, pela matemática, vocês podem pensar ainda em título? Bruno, verdadeiramente o ambiente que se cria aqui para dentro é estrategicamente analisar jogo a jogo. Nós não podemos pensar longe disso. Se até agora nós tivemos essa estratégia, essa capacidade de entender a necessidade de focar em assuntos específicos, nós não vamos mudar isso. Bom, se tudo isso gerar uma perspectiva de coisas boas dentro do campeonato, que bom. Mas a nossa ideia é focar nisso, uma recuperação, fazer com que esses jogos atrasados aí tenham uma pontuação importante para nós, que a gente possa fazer como referência a retomada dos jogos em casa, que dá uma capacidade importante para nós. E isso já demonstrou no último jogo em casa, onde a torcida abraçou, foi lá, apoiou. E a gente tem agido de forma muito
transparente, demonstrando a seriedade que a gente tem tratado as coisas do clube e o ambiente que a gente tem tratado aqui como sério, como responsável, entendendo que, embora fizemos um grande jogo contra o São Paulo, o que nos deixa feliz porque a gente está vendo uma evolução do trabalho, verdadeiramente nada está ganho, a gente tem ainda grandes batalhas pela frente aí. Eu só queria também fazer o registro de que nas mudanças do departamento que a gente fez também, a vinda do Mazuco e a vinda do Alessandro também foi uma figura importante para dentro desse processo, onde ele também traz a figura, a estatura dele, mas está escrevendo uma nova história no clube, numa função importante, e ele tem se dedicado, tanto quanto o Mazuco, a comissão técnica, todo o nosso corpo administrativo, departamento de futebol, todo mundo olhando para o mesmo, vamos dizer assim, para o mesmo ambiente. Eu acho que isso é importante e gera pertencimento para todo mundo. Teve uma cena, Bruno, que chamou a atenção. Eu acho que tem muitas coisas que chamam a atenção no trabalho que está sendo feito agora no Inter com o comando do Roger, o comando técnico do Roger Bisol, que... claro, é um trabalho ainda em fase de evolução, é um trabalho que a gente ainda não pode considerar estável, eu acho, porque ainda é muito cedo, mas é um trabalho que dá sinais, e a gente vai percebendo sinais em várias coisas, né? E acho que talvez um dos principais sinais nessa virada de chave tá na mudança de atitude dos jogadores. Numa ideia que os jogadores parecem ter assimilado o que o Roger quer e compraram isso. E tem uma cena que me chamou muito a atenção no jogo contra o São Paulo, que foi quando terminou o primeiro tempo, o jogo estava 1-1, teve uma rodinha, uma reunião entre os jogadores dentro de campo, puxada pelo Borré, e ali tem uma conversa de mobilização antes que os jogadores fossem para o vestiário. E aí parece que tem uma iniciativa dos jogadores de um entendimento da importância daquele jogo, da importância... Claro que eu não estou querendo dizer que basta o jogador fazer uma reunião no meio do campo que é porque tá tudo bem. Não é isso, mas a gente vê que os jogadores estão... vocês percebem isso? Em que momento vocês perceberam? Poxa, agora está acontecendo uma... Eu vejo que, como eu estava dizendo antes, cada jogo tem a sua história, e quando a gente faz jogos importantes, onde a gente verifica uma dedicação extrema dos atletas e um empenho geral de todos do departamento, isso sem nenhuma dúvida gera uma comoção interna, gera uma perspectiva positiva, gera esse sentimento que eu acho que é um sentimento extremamente importante, que é o de pertencimento, de entender o momento do clube, de entender aquilo que a gente viveu num passado recente, entender a história do clube. E o Roger e a comissão técnica têm conseguido transmitir isso de forma muito clara para os jogadores. O Roger tem repetido isso muito dentro do nosso departamento, que é a fome, entrar com fome, vontade de vencer, buscar até o último minuto, da importância dessa reconstrução, dessa retomada. E acho que isso é a tônica hoje que a gente vê dentro do departamento. Mas, repito, é exatamente isso que o Jory falou, é onde um trabalho em que ainda a gente tem muitos caminhos pela frente aí, e a gente precisa ter muita tranquilidade e transmitir isso. Eu acho que é importante transmitir esse ambiente sério e transmitir essa tranquilidade para que o trabalho continue nessa evolução. Teve uma outra cena que chamou a atenção do Morumbi, Bisol, que eu acho que isso foi geral, assim, né? Que foi a comoção do grupo com a lesão do Mercado, né? E hoje eu até estava acompanhando algumas fotos aqui da atividade do Inter. O Inter fez uma foto com todos os jogadores, ou quase todos os jogadores do elenco, e o Mercado no campo aqui, né, do resort, de muletas no campo. Ele permaneceu aqui, até a título de curiosidade, como é que ficou essa situação? A cirurgia dele não vai ser realizada em Porto Alegre, imagino, mas ele pediu para ficar, foi um entendimento de que era importante ter essa figura de liderança também no mercado, mesmo num momento difícil dessa grave lesão, né, aqui junto para... Quem sabe estimular mais ainda essa fome que o Roger tem falado aí? Bom, primeiro dizer que ele é uma liderança dentro do grupo, não só uma liderança técnica, uma liderança de estatura moral, é um jogador que se comunica com todo o grupo, é um jogador que tem a representatividade do grupo também perante a diretoria, é um jogador muito de caráter, muito sério, e que... Obviamente, por todos esses aspectos, quando acontece uma situação dessa, uma lesão importante, onde todo mundo sabe das repercussões que isso possa gerar, isso mexe com os colegas de trabalho. Por essa razão, todos
se comoveram com essa situação e de nossa parte da diretoria, enquanto diretoria, nós também nos colocamos à disposição para colocar todas as questões que ele quisesse encaminhar, tanto voltar para Porto Alegre, como ficar junto com o grupo, até mesmo os exames que a gente encaminhou. Então, nós deixamos ele muito à vontade. Então, ele fez questão de ficar aqui conosco também. E a gente percebe que ele, estando aqui, também traz um ambiente propositivo. Afinal de contas, ele poderia ter simplesmente ido para casa, e aqui ele ficou conosco, e eu tenho certeza que ele vai superar tudo isso. É um atleta com um perfil aguerrido, um atleta que tem um perfil de saúde importante, e ele vai dar a volta por cima, sim. Eu até preciso emendar sobre isso, Bisol, a questão contratual dele, porque ele tinha um contrato, ele tem um contrato até o fim desse ano. Existe uma questão jurídica, né, que versa sobre direitos trabalhistas, né, manutenção do contrato de um empregado, de um clube, de uma empresa, enfim, que tem um acidente de trabalho. Vocês já conversaram internamente ou com o mercado sobre isso, sobre uma manutenção dele para o ano que vem, um suporte ao jogador também nesse momento? E provavelmente quando ele se recuperar? Bruno, paralelo ao campeonato, a gente, pensando também em 2025, a gente já vem conversando com os jogadores que têm contrato a ser encerrado no final do ano e outras situações pontuais dentro do departamento que nos remetem ao planejamento de 2025. Neste momento, nos cabe, enquanto diretoria, dar todo o conforto, toda a capacidade dele estar tranquilo para fazer a cirurgia dele e a recuperação dele. Neste momento, nós não vamos travar discussões com relação à relação contratual, embora o nosso departamento esteja trabalhando com essas questões todas já de forma natural. Então, o que a gente pensa nesse momento é dar tranquilidade para ele, dar tranquilidade para ele fazer a cirurgia, dar todo o suporte necessário para ele que possa se recuperar o quanto antes. A gente está em cima da hora, mas eu preciso te perguntar, já que a gente está mencionando jogadores com contrato até o fim do ano, e você mencionou isso. O Bernabei, que é um jogador que, com o Roger, ganha muito espaço, vira titular, tem uma contribuição muito importante no time hoje, ele está emprestado até o ano. Vocês já têm uma conversa, já planejaram isso com o clube da Escócia para adquirir o jogador? Não sei se você pode confirmar se o valor é o que a gente ouve nos bastidores de 10 milhões de euros, se isso pode ser negociado, se existe chance de um novo empréstimo, enfim, a situação desse atleta para uma permanência para o ano que vem. Por questões de confidencialidade contratual, a gente não fala em valores aqui, mas eu posso dizer que existe uma cláusula de opção de compra do atleta. E o que importa para nós nesse momento é entender que o jogador está num momento importante, ele quer ficar no Internacional, para nós também é importante que ele fique, e da mesma forma como o mercado e outros jogadores que têm contratos a vencer até dezembro, nosso departamento de futebol tem conversado, tem tentado construir aí uma possibilidade, e eu espero que seja um desfecho positivo aí, porque verdadeiramente ele tem demonstrado aí que é importante para esse grupo e certamente para 2025. Já abriram uma conversa com o Celtic, então, da Escócia? Todos os jogadores que estão em renovação, a gente está em conversação. Ô, Jory, 8h30, tocou há pouco o sinal da Gaúcha, a gente tem que liberar o homem para o jantar aqui, viu? Perfeito, é justo, né? Filho de Deus, Jory? O cara tem que se alimentar também, né, Bison? Não dá pra perder essas oportunidades aí, né? Então tá, Bisol, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender aqui. A gente vai continuar conversando aqui, né, certamente, mas o Internacional tem um bom jogo amanhã também, a gente sabe do trabalho aí que tem sido feito, e a gente vai conversar até o fim do ano aí, se a gente vai atualizar esse objetivo de G6, de G4, de título, enfim. Continuar trabalhando sério, Bruno, te agradecer aqui o espaço, ao Diori também, nos nossos ouvintes, os torcedores que estão aí também nos ouvindo, e me reportar a eles aqui, dizer da importância do apoio do nosso torcedor, dizer que o trabalho continua aqui de forma muito árdua, sério, um trabalho permanente de pessoas que verdadeiramente estão pensando o futuro do clube, e que a gente possa ter aí nesses 13 jogos, aí 12 jogos, contar o jogo de amanhã, a gente possa ter uma caminhada de sucesso aí, projetando coisas boas aí para 2025, e que a gente continue contando com o apoio do nosso torcedor.